Meus amigos de Vicente Pires e do Distrito Federal, estamos aqui para mais um programa Bate-Papo Empresarial que você pode acompanhar pelo canal do YouTube e Instagram Bate-Papo Empresarial VP. No programa de hoje eu estou aqui com o advogado especialista em Direito Público, Dr. Marcos Vicenço. Perfeito. Tudo bem? Tudo bem, Anchieta. Gostaria primeiramente aí de agradecer o espaço de dar voz, agradecer toda a produção que eu cumprimento na sua pessoa aqui. Participar desse programa Bate-Papo Empresarial VP, eu acredito que vai ser muito proveitoso, muito bom. Obrigado pelo espaço. Muito bem, doutor. Nós vamos falar de 3 temas, porque o nosso programa, embora seja Bate-Papo Empresarial, ele é um programa direcionado aos empresários, à comunidade e também aos representantes de instituições da cidade. Perfeito. Então nós vamos falar de terceiro setor, nós vamos falar de oportunidades e possibilidades dos empresários aí, alguns programas, e também no que se refere a direito do consumidor, nós vamos falar de algumas coisas que os consumidores têm direito, mas nem sabem. Então, começando com o terceiro setor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o marco regulatório das empresas, né? Direito civil. Na verdade, esse marco regulatório, e aí, salvo engano, foi decretado em 2017 para 2018, é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Foi uma forma que o governo encontrou na época de aproximar essas organizações da sociedade civil de uma forma que pudesse trabalhar de forma colaborativa com o governo, né? Nós sabemos que existem várias empresas, várias organizações que trabalham de forma séria, várias instituições que trabalham de forma séria, e sabemos que tem as instituições que não trabalham da mesma forma. Mas pensando em motivar, incentivar as instituições sérias, né, houve esse marco regulatório, acredito que tem sido muito bem desenvolvida, inclusive na atual gestão, e isso tem cada vez mais ajudado no desenvolvimento das parcerias público-privadas com essas instituições, né? Muitas instituições são principalmente voltadas para a área social, para atender, e eu acredito muito nisso, gosto muito desse formato. Mas, lógico, nós não podemos esquecer que algumas instituições não trabalham das formas, né, como deveriam. E aí um dado que eu trago muito interessante, Anchieta, a respeito disso, é que apenas 5% das verbas, né, dispensadas, destinadas para esse segmento, apenas 5% são, por exemplo, para as igrejas. As igrejas também fazem um trabalho social muito efetivo, muitas vezes aproveitam muito melhor e dão mais efetividade a esse recurso do que pura e simplesmente, não vetando, mas pura e simplesmente as ONGs, né, essas instituições que muitas vezes, e algumas delas, não conseguem dar a mesma efetividade que as igrejas. Então, assim, você investe pouco nas igrejas e o retorno é muito maior, e apenas 5% dessa destinação tem sido para as igrejas. Eu acho até que em momentos complicados como o que a gente está vivendo, de isolamento social, as igrejas têm um papel fundamental, porque as pessoas vão para a sensibilidade, vão buscar um pouco o lado espiritual. O que é que você acha disso? Você tem total razão e pertinência no que você está falando. Por quê? As igrejas, e aí respeitando todos os credos, todas as crenças, independente de qual seja, mas as igrejas elas buscam e procuram cada vez mais desenvolver não apenas o lado espiritual, mas também o lado social. Então eu acho muito importante que essas instituições, e aí ratifico a importância das igrejas nesse marco regulatório, nessa destinação, elas têm um papel fundamental e elas conseguem dar a devida efetividade, tanto do ponto de vista espiritual, quanto do ponto de vista social. Por que você acha que a destinação é muito mínima para esse tipo de instituição? É exatamente por isso. E aí eu repito, existem as instituições que trabalham de forma séria, assim como em todo lugar, né, existem bons profissionais e maus profissionais, também existem as boas instituições e as más instituições, né, que existe essa motivação correta e existe também a motivação escusa por trás de tudo isso. Então, por que eu levanto isso? Infelizmente, algumas igrejas, assim como algumas ONGs, assim como outras instituições,
utilizam isso, né, e quando é destinação do erário público, utilizam isso de forma errada. E acaba se pecando, né, você acaba se punindo as empresas sérias, as instituições e as igrejas sérias. Então, talvez necessite de uma arregimentação, de uma normatização mais efetiva, para que esse recurso chegue até as igrejas, para que elas possam, sim, efetivar essas medidas de caráter social. Eu sei que o nome marco regulatório já dá um indício de que há um processo organizacional. Mas você pode dizer que esse marco regulatório foi um processo seletivo entre essas instituições? Na verdade, houve ali, por meio do decreto 37843, e aí pecaria no ano, se foi 2017, 2018, mas é fácil encontrar isso. Eu acredito que houve ali uma tentativa, não de favorecer, mas os requisitos, eles colocavam ali, de certa forma, uma maneira de selecionar de forma segmentada o que eles queriam atingir. E as igrejas, nesse momento, nessa gestão, não foram prestigiadas como foram prestigiadas as ONGs e demais instituições do terceiro setor. O que você acha, e aí indo para o campo, né, político, né, no aspecto de gestão, não no aspecto parlamentar, né, vamos falar de governo, o que precisa ser feito para que não só as igrejas, mas as outras instituições que fazem um trabalho importante no país, que inclusive o Estado não faz, para que esse montante, esse empreendimento seja mais volumoso para essas instituições? O que precisa ser feito? Bom, na verdade, eu acredito que não apenas essas organizações devem buscar se adequar aos requisitos, né? Nós também temos que pensar que o governo ele não consegue tomar conta de todas as demandas, como você falou muito bem. Então, isso acaba sobrando para essas organizações efetivarem o trabalho que o Estado não consegue atingir. Então, essas organizações e essas igrejas também, elas devem se adequar, buscar meios de se adequar a essa legislação, para que elas possam buscar esse apoio, esse aporte financeiro. Existe um aporte financeiro. Agora, as ferramentas e as formas de buscar esse recurso é que devem ser melhor desburocratizadas, mais divulgadas, para que as pessoas entendam, conheçam e saibam que existe. É muito interessante que existem vários programas, né? Nós vamos tratar sobre isso do ponto de vista empresarial, mas do ponto de vista do terceiro setor, existem alguns programas, alguns incentivos e recursos para isso, mas talvez as instituições não consigam, né, por falta de conhecimento ou por falta de organização, atingir e buscar esse recurso para efetivar. Onde estaria a fonte de informação que essas instituições poderiam buscar para conhecerem melhor as possibilidades e os trâmites para terem mais sucesso em suas empreitadas? A origem dessa proposta veio da Casa Civil, mas é normal e o certo é que seja veiculado pela SECOM. A SECOM é a instituição, né, seria a secretaria responsável por dar voz, por comunicar... O setor representante do Estado para poder levar essa informação. Essa informação, né, de forma direta e dinâmica para que as pessoas entendam. Muitas vezes a gente percebe nos sites, nos portais da transparência, né, nas campanhas de divulgação, informações muito ali, mal dinamizadas, de forma que o leitor, a pessoa simples do outro lado, ela não consegue nem entender quem dirá se adequar aos requisitos. Então acredito que o trabalho por meio da SECOM ou da própria comunicação da Secretaria da Casa Civil, da chefia da Casa Civil, pode ajudar as pessoas para que elas encontrem meios de atingir esses recursos. Bom, para você que é presidente ou diretor de uma das instituições representativas aqui de Vicente Pires ou do Distrito Federal, estão aí algumas dicas para que você possa buscar soluções. A gente encerra aqui o primeiro quadro falando de terceiro setor. Agora, doutor Marcos, nós vamos falar para os empresários de Vicente Pires e de Brasília. O governo tem vários programas de incentivo ao empresário. E muitas vezes o empresário desconhece. E eu queria que nesse momento agora, nesse segundo quadro, nós pudéssemos oportunizar aos empresários mais informações, mais conhecimentos sobre alguns dos principais programas que podem ser importantes, principalmente nesse momento de crise,
onde as empresas estão lutando para sobreviver, para se situar, para se garantir e para se desenvolver e crescer. Vamos falar do Desenvolve DF. Pronto, perfeito. Anchieta, é muito bom esse seu espaço aqui, porque a gente consegue explicar de forma resumida, né, sem entrar em muitas questões técnicas, para as pessoas, e nesse caso desse bloco, para os empresários que pretendem sair. Né? Nós estamos no meio de uma pandemia, torcemos para que acabe logo, mas não sabemos, ninguém conhece a real situação e não sabemos quando que vamos sair. Então eu acredito que é muito importante, principalmente a atenção aí nesse bloco, desse quadro. Por quê? Porque nós vamos tratar de alguns programas, alguns meios que esses empresários que vêm sofrendo, e nós sabemos que sofrem muito com essa crise, porque tiveram que ficar fechados durante muito tempo, ou quando abriram tiveram uma série de regulamentações para poder funcionar. Isso teve custo, né, para o caixa da empresa. Muitas pessoas tiveram que demitir funcionários, e isso foi muito ruim, porque no ato da demissão tinha-se uma estabilidade, ou se pagava a indenização, então afetou o caixa dessas empresas. Mas existem alguns meios, alguns programas, nós vamos tratar sobre eles agora, que podem ajudar, não a alavancar, mas pelo menos atenuar os problemas causados aos empresários. E veja, Anchieta, nós sabemos que o verdadeiro, o grande, né, gerador de recursos em qualquer estado é o empresário. Né? É o empresário que a gente costuma dizer que trabalha com duas esferas nos pés para poder ajudar a engrenar a máquina pública. Né? E isso vem pela forma de arrecadação, pela forma do giro da economia, pela forma de geração de emprego. Então, essas empresas, elas precisam sim, nesse momento de superação de uma crise, serem devidamente abraçadas pelo Estado. Porque no momento que o Estado precisa dos empresários, ou precisa de alguém, são exatamente esses empresários que estendem a mão para o Estado, cumprindo o seu papel e o seu dever tributário. O Desenvolve DF é para isso? O Desenvolve DF é uma dessas ferramentas. Eu não vou entrar muito no mérito, porque senão nós passaríamos aqui o programa inteiro falando, porque o programa realmente é muito bom. Então vamos falar de forma resumida, bem resumida. Um bocadinho de cada. Perfeito. O Desenvolve DF era o antigo ProDF, né, foi reformulado agora em 2019. Houve uma participação, gostaria até de mandar um abraço para a deputada Jaqueline Silva, o deputado Delmaço, o deputado Roberto Negreiros, o deputado Pedrosa. Foram pessoas que abraçaram essa ideia e tentaram ali trazer o Desenvolve DF para o formato que é hoje. Você pode, por meio do Desenvolve DF, por exemplo, solicitar imóveis, né, por concessão de 30 anos, podendo ser prorrogado por mais um período, salvo engano, o mesmo período, para você montar a sua empresa. Então você paga ali aproximadamente 10% a 20% do valor do imóvel, você não encontraria isso em local nenhum no mercado, e você monta a sua empresa, você expande, você coloca o seu galpão, e isso é voltado para as ADEs, as áreas de desenvolvimento econômico no Distrito Federal, que tem Riacho Fundo, tem Samambaia, tem Águas Claras, tem Vicente Pires, tem todos os locais, e voltado para Vicente Pires. Nós sabemos que, eu moro aqui em Vicente Pires, sou morador aqui em Vicente Pires, nós sabemos que ali perto da estrutural tem uma série de galpões e áreas comerciais que são da ADE e que podem e devem podem entrar nesse programa. Né? Então, assim, não só aqui, mas em vários outros locais, os empresários que necessitarem, que tiverem interesse, podem buscar a Secretaria de Empreendedorismo do DF para poder solicitar esses imóveis. Você que está acompanhando, você que é empresário, miudinho, pequenininho, médio, grande, muito grande, esse programa é para todos. Aí você procura a Secretaria de Desenvolvimento? Secretaria de Empreendedorismo. Secretaria de Empreendedorismo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Supera DF. Bom, o Supera DF é outro programa, e aí nesse caso ele já é uma parceria, inclusive, do BRB, né, o Banco de Brasília. Hoje o presidente é o Paulo Henrique Bezerra, tem se esforçado bastante ali para poder atender as demandas, e foi determinado, ele foi dispensado a verba de aproximadamente R$1 bilhão de recursos, para que os empresários pudessem realmente superar essa crise. Então, por meio, as pessoas que têm que são usuárias do banco, ou que não são, podem se tornar, né, podem aderir ao Banco de Brasília, o BRB, para poder buscar esse recurso. É lógico que lá existe também, não vamos entrar em detalhes, mas existe uma série de requisitos que você deve preencher para poder ter acesso
a essa verba, esse recurso, mas não é algo burocratizado. E aí digo isso até porque, em razão da pandemia, isso pode ser buscado, pelo menos inicialmente, por meio do aplicativo do BRB. Então isso facilita o acesso ao recurso para o usuário final, que é o empreendedor. A Associação Comercial foi a primeira instituição do Distrito Federal, como representante dos empresários, a fazer um convênio com o BRB. Antes mesmo de se falar em crise, antes mesmo de falar em pandemia, a Associação Comercial fez um convênio com o BRB e conseguiu taxas minúsculas para investimento, principalmente capital de giro. Muito bem. Agora, o governo tem vários programas. E tem um programa especial que eu gostaria que você explicasse se realmente é salutar para o empresário. É o Refis. É um programa bom para o empresário ou ele é bom para o Estado? Eu acredito que tudo depende do contexto. Em alguns casos, né, principalmente aqueles grandes devedores de tributos, o Refis é uma excelente forma de você ajustar a sua empresa, até para você depois conseguir linhas de crédito, né, no mercado, nos bancos. Então, para você conseguir ter acesso a esses recursos, você precisa estar com a sua empresa devidamente organizada do ponto de vista tributário. Então, eu acredito que para esses grandes devedores, o Refis é uma forma do empresário que quer sair da crise buscar linhas de crédito no mercado. Né? Por outro lado, existem algumas empresas que não devem tanto. E aí você entra e assume um parcelamento, depois que assumiu, você não consegue reverter isso, é muito bom deixar isso especificado, e aí você acaba gerando juros, pagando juros de uma conta que de repente uma linha de crédito poderia te facilitar para arcar à vista. Então você acaba fazendo um programa e assumindo um compromisso que para você depois pode ser... Você está querendo dizer com isso que antes de fazer um refis, o empresário tem que ter muito cuidado sobre o valor da parcela e os juros que correm sobre isso? Perfeito, perfeito. Essa é a compreensão? Essa é a compreensão, porque é interessante se você aceitou o refis, é importante que você arque com ele até o final para você não ter um efeito ao contrário do que você pretende. Muito bem. Para você que está nos acompanhando, seja de Vicente Pires, seja do Distrito Federal, nós estamos em fase de desenvolvimento do programa Bate-Papo Empresarial. É um canal aberto para você trazer sua crítica, observação, sugestão. Hoje está sentado aqui o Marco Vicêncio, amanhã pode ser você. Então aproveite o canal pelo YouTube, pelo Instagram, Bate-Papo Empresarial. Primeiro, você se inscreve no canal, indica outras pessoas. Quanto mais você fortalecer esse canal, mais ele vai ser importante para você, para a comunidade. Repito, pode ser você aqui amanhã, sentado nesta cadeira, conversando conosco. Doutor Marcos, fale um pouquinho da reforma tributária. De que forma isso foi importante para o segmento produtivo de Brasília e do Brasil? Na verdade, essa reforma está sendo tentada agora na CLTF. Alguns pontos e aí totalmente técnicos, né, dificultam, mas eu entendo que a reforma tributária do Distrito Federal em si ela é benéfica, porque ela reduz, ela deixa sensata a tributação. É um empresário que, além das amarras tributárias, tem as amarras trabalhistas, tem as amarras previdenciárias. Eu acredito que ela, de certa forma, ela atenua, né, de forma que fique sensata a tributação e que as pessoas possam passar a consumir mais. E o grande, o médio ou pequeno empreendedor, ele possa também dar condições de competitividade, né, para o seu produto, para o seu serviço. Então eu acredito que é uma forma de você reduzir o custo do produto ou do serviço e atingir ali um número maior de consumo. E com isso, o empresário vende mais, lucra mais, o mercado gira mais, gera-se mais emprego, isso acaba virando um ciclo benéfico, virtuoso e não vicioso para o empresário, para a sociedade e para o Distrito Federal. Para você que não conhece o Dr. Marco Vicêncio, ele é morador aqui de Vicente Pires. Talvez você não conheça ainda. Espero que a partir de agora passe a conhecer e passe a procurá-lo, porque ele é especialista em direito público e tem um conhecimento muito forte
na relação do empresário, da comunidade com o poder público. Ele tem uma vivência muito grande, né, tanto no governo federal quanto no governo local. Então, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande. Vamos para o nosso terceiro e último bloco. Nós vamos falar de direito do consumidor. Doutor Marcos, o brasileiro, ele tem muitos direitos, mas conhece muito pouco sobre isso. E às vezes as pessoas deixam de buscar seus direitos exatamente pela falta de conhecimento. Eu não posso dizer que isso é um ato falho do poder público, até porque o poder público tem suas características e sua forma de informar. Mas eu acho que nós deveríamos nos informar mais, conhecer mais, que a gente já conhece os deveres, as obrigações, na forma máxima, no volume maior. Precisaríamos também conhecer no volume maior os nossos direitos. Mas eu queria falar desse momento, que é um momento de pandemia. E os planos de saúde parecem que estão abusando disso. Fale um pouquinho do direito do consumidor voltado para os planos de saúde. Bom, Anchieta, mais uma vez agradeço aí a oportunidade e a voz que você tem me dado, mas para ser bem breve, antes de falar disso, eu gostaria de tratar sobre uma situação que foi requentada recentemente pela Rede Globo. Né? Eu sei que às vezes você pode até cortar, não sei se pode falar de outras emissoras aqui. Esse canal é democrático. A Rede Globo tratou recentemente no DFTV o caso dos planos de saúde vitalícios para os deputados e ex-deputados. Eu fui o autor da ação popular para poder, da liminar inclusive, para a gente poder fazer com que isso não prosperasse, porque no meio da pandemia, Anchieta, a gente tem que perceber, e não estou aqui, eu estou aqui despido de qualquer intenção. Você está despido, mas eu queria a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre esse plano de saúde vitalício para os ex? Dê a sua opinião. Eu sou totalmente contra. Principalmente. Como é que você classificaria isso? Eu acho verdadeiramente aqui um absurdo. Porque nós temos uma máquina pesada, uma folha pesada, e não única e exclusivamente, mas principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, aprovar plano de saúde vitalício para deputado e principalmente para ex-deputado. E pago pelo consumidor que não está tendo direito a muita coisa. Na verdade, o contribuinte, ele só contribui, mas ele não tem um retorno disso. Né? Então eu acho assim, isso deve ser muito bem ponderado. É um assunto muito delicado, porque nós estamos falando inclusive a respeito dessa ação, só pelo fato da liminar ter passado e ter caído esses planos de saúde, nós conseguimos, com um ato simples, cortar mais de 3 milhões de reais de gastos só com o plano de saúde para os ex-deputados, fora as demais medidas que vão vir até o final da gestão dessa Câmara. Para você que votou, para você que tem um deputado, aí não cabe a mim fazer nenhum conceito, mas é muito importante que você leia mais, que você se informe mais, e procure saber como anda se comportando o seu deputado, aquele que você escolheu, aquele que você confiou o seu voto. Mas vamos voltar aqui para a temática, que o pessoal está falando muito de política, e o brasileiro hoje eu acho que quer falar muito pouco de política. Vamos falar do direito do consumidor. Como é que você está vendo a história do comportamento dos planos de saúde nesse momento atual? Eu me preocupo muito, porque até cobro aqui uma postura mais ostensiva da ANS em relação aos planos de saúde, que é a Agência Nacional de Saúde responsável por autuar esses planos, e a gente percebe que os planos eles estão cada vez mais arbitrários. Então, assim, pense comigo, durante uma pandemia, a pessoa que pretende fazer um exame, precisa desse exame de forma urgente, porque nós estamos tratando de uma doença que nós não conhecemos ainda, a verdade é essa. Então, você tem uma série de negativas, de burocratização, para que o próprio consumidor que banca o plano de saúde, o seu próprio plano de saúde da sua família, ele não tem acesso ao serviço que ele paga para ter. Então, a gente traz à baila uma situação de total ilegalidade. Quando você vai fazer algum exame, um procedimento cirúrgico, um atendimento médico, você tem o direito de ser atendido e o seu plano, que você paga exatamente para isso, cobrir isso. Agora, os planos querem
burocratizar de tal forma que você não tem acesso ao para serviço. cansar o consumidor, Exatamente o cliente. Infelizmente, a verdade é essa. E o que o cliente tem que fazer para sair dessa artimanha? O consumidor que se sentir lesado, ele não só pode, mas como deve, primeiramente fazer uma representação na ANS, no PROCON. Né? Apesar dessas instituições, até pelo número de demandas, não darem a resposta rápida ao consumidor, eu oriento que se faça sim isso. É um meio de você documentar que tentou, por todas as vias, resolver de forma amigável e, munido disso, e principalmente de um documento que negue o seu prosseguimento no procedimento que você pretende fazer. Então você pega esse documento, pega as denúncias e você judicializa isso. Porque o que o plano quer, Anchieta, é justamente que você não judicialize isso. Porque você paga o plano e não usa. Então no final isso vira um lucro para ele. Né, de forma escusa, de forma espúria, mas acaba virando um lucro para esse empresário mal intencionado. Né? Então, assim, documente, ingresse na justiça. Eu nem estou falando de danos morais, estou falando de você efetivar o plano, porque quanto mais pessoas entrarem, né, o plano vai entender que é melhor ele prestar o serviço do que ele ter um prejuízo muito maior depois, tendo que ressarcir isso ou possivelmente indenizar dependendo da situação. Em caso de cirurgia, por exemplo, a indenização por danos morais é em re ipsa, né? O que a gente diz é garantido, em outras palavras. Doutor Vicêncio, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Muito bom recebê-lo aqui no nosso bate-papo empresarial. Que isso, Anchieta. Mais uma vez eu agradeço na sua pessoa e na pessoa representando toda a produção, mas eu agradeço a sua atenção e o espaço que você deu aqui, não para mim, mas para dar voz, para que o povo pudesse ter um pouco mais de conhecimento a respeito dos seus direitos. Bom, nós estamos encerrando aqui mais um bate-papo empresarial. Meu nome é Anchieta Coimbra. E nesse canal você tem voz, você tem vez e tem a facilidade de ser visto e de poder reclamar, discutir e sugerir. Até a próxima!